Tempos de injustiças, de calamidades, desorganização, não se tinha a plantação ordenada, não se tinha colheita, os animais morrendo, ao invés de entregar corretamente aos sacrifícios, estavam morrendo de fraqueza por causa de a falta de organização com as plantações e também a colheita. Bom, batalhas, guerras, vários tipos de confrontos ao qual Israel estava não somente sendo treinado, mas também sendo dedicado a esforçar a ganhar essas batalhas. Bom, menciono pelo menos quase na finalização do tempo dos juízes, quando o povo de Israel estava lutando contra os filisteus e eles decidiram levar a Arca da Aliança para frente de batalha. E foi uma batalha onde cerca de 30 mil do povo de Israel foram mortos, principalmente aqueles da frente de batalha ou dos soldados mais experientes. Inclusive até os filhos do sacerdote foram mortos. Menciono os filhos do sacerdote Eli. Essa informação chega a Eli e não sei se ele foi confrontado por causa da morte dos seus filhos ou simplesmente porque a Arca da Aliança foi levado em um campo de batalha e nesse campo de batalha foi levado pelos inimigos a Arca da Aliança. Mas independente de qual informação chocou mais o sacerdote Eli, ele caiu, né, batendo a cabeça no chão e ali morreu. A Arca da Aliança, por muitas vezes, dependente da linha de raciocínio ao qual se tem, ela é geralmente a apresentação, representação também da presença de Deus ali para com as pessoas. As pessoas não sentiam diretamente o ouvir a palavra de Deus, o ouvir Deus falando. Existia pessoas que estavam responsáveis por isso. Você vê Moisés, Josué também, por que não destacar Abraão, Isaac, Jacó, no tempo dos juízes, por que não destacar Sansão, Gideão? Então existiam pessoas que ouviam Deus falar e transferiam a palavra de Deus para as pessoas, para o povo. E nesse tempo não se tinha muito isso. Repare que Eli até achou meio estranho quando Ana foi falar com Deus e até achou que ela estava meio confusa. Então não se tinha mais aquele prazer de falar com Deus, né? Aquela dedicação, até mesmo até o sacrifício que era devido, mas também de falar com Deus, de se dedicar a Deus, de ser organizado na presença de Deus. O que se elevava muito era mais a corrupção e idolatria. Tanto é que quando pegaram a Arca da Aliança foi levado para o templo de Dagon, o templo, um dos principais templos dos filisteus, e ali a Arca da Aliança de frente com Dagon, e Dagon caiu ali durante 2 dias, pelo menos 2 vezes, e até a cabeça e a mão sendo dissipadas. Bom, pois bem, era um tempo de loucura, tempos difíceis de saber aonde estava a presença de Deus, né? Um confundia a mulher como sendo endiabrada ou louca, o outro não sabia ouvir se era Deus, se não era, não se tinha uma referência. E não se prestava nem culto à Arca da Aliança que estava no meio do povo de Deus e ainda levaram desorganizadamente para a frente de batalha. Tanto é que o povo de Israel era tão responsável de proteger a Arca da Aliança e ao invés de proteger, colocou bem à frente da batalha. E deu no que deu, né? Foi roubada, foi levada e levado para o templo de Dagon. Bom, a dedicação aqui, usufruir desse texto para uma aplicação pessoal. Muitas vezes a presença de Deus está tão latente na nossa casa ou na congregação onde nós congregamos ou vamos em uma reunião de oração ou que seja para louvor e adoração, mas a presença de Deus está tão latente ali que os nossos compromissos com o dia a dia, com o cotidiano ou com o ambiente de trabalho ao qual nós temos, cegam isso e não deixam a gente enxergar a presença de Deus. Muitas vezes nós oramos, nós buscamos, mas nessas orações e o tom de buscar a Deus está simplesmente as segundas intenções. Eu vou buscar a Deus porque eu quero um emprego, eu vou buscar a Deus porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa nova. E é claro, Deus responde essas orações, né? Desde que não corrompa a vontade dele, mas Deus responde essas orações e não é pecado fazer petição, pedir uma casa nova, um emprego novo, mas é claro que está dentro da dedicação do nosso esforço também, mas não é pecado ser bem-sucedido, ficar rico, não
não é pecado. O pecado é a maneira que você administra tudo isso que você recebe, do jeito que você dá, do jeito que você recebe, e por fim, aí é que está o pecado. Mas não é pecado pedir. Mas o complicado é quando essas petições ou esses deveres ficam acima do querer estar na presença de Deus. Aí nós não vamos mais nos cultos para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para cantar louvores, para andar com Deus. Nós vamos no culto simplesmente para pedir e até esquecemos o tom de gratidão, até esquecemos de agradecer, mas queremos pedir, pedir, pedir. É claro que em algum momento de apavoramento ou alguma circunstância que provoca algum tipo de confusão no nosso cotidiano, na nossa mentalidade, na maneira de expressão dos nossos sentimentos, nós queremos, claro, que Deus cura por causa de algum tipo de consequência que aconteceu na nossa casa ou no nosso corpo e por fim. E Deus responde com milagres, sim. Deus responde, sim. Deus é o Deus de milagres. Ele, de acordo com a vontade dele, age através do Espírito Santo e traz cura, sim, e até distribui os dons e os ministérios ali no corpo de Cristo. Mas muitas vezes isso acaba sendo colocado acima do querer estar na presença de Deus. Olha o povo de Israel nessa menção da linha do tempo ao qual mencionei aqui quando levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali, mas o povo de Deus ficava desorganizado, passava fome, sede, não se tinha sacrifício. Era culpa de Deus, né? Ora, para louvar a Deus, então eu tenho que ter algo de benefício. A culpa não é Deus, mas é o que estavam fazendo com a Arca da Aliança, que era principalmente a apresentação e representação da presença de Deus. O que estava fazendo com a Arca da Aliança? A Arca da Aliança ali, as pessoas estavam tendo ali só apenas por estética, né? Apenas para despertar curiosidade para os povos vizinhos, porque despertava sim curiosidade. Os povos vizinhos queriam saber esse instrumento de guerra que o povo tinha, esse instrumento ao qual acontecia coisas diferentes, algo sobrenatural acontecia. Então os circunvizinhos também com essa curiosidade queria tocar nessa Arca da Aliança, queria ver essa Arca da Aliança. Mas o povo de Israel, nessa linha do tempo a qual eu estou mencionando, simplesmente desleixado, relaxado, desorganizado. Vamos buscar de Deus. Vamos ter Deus, sim, não em primeiro lugar na nossa vida, mas Deus como o centro da nossa vida. E nós, com a nossa declaração de carne, que nós somos pecadores, né, nós não conseguimos viver na perfeição, nesse confronto, nessa luta, que nós reconheçamos que erramos, sim, porque nós temos essa limitação de carne no nosso corpo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções, elas são baseadas na alimentação desta carne pecaminosa a qual nós temos. Mas não serve de desculpa para continuar errando, para continuar colocando esforços em algum tipo de dogma ou algum tipo de regra para fazer Deus agir no nosso círculo, né, de estratégia que nós queremos impressionar a Deus, né? Então, cuidado com o compromisso na oração que você tem. Faça petições, sim. Agradeça a Deus, sim. Clame a Deus pelo nome de Jesus, sim. Mas que isso seja prazeroso de estar na presença de Deus. E ó, vamos confiar em Deus, porque o nosso Deus, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ela é infalível, é indestrutível. E até a menção de Jó 42, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, nenhum. Então, prazer. Meu nome é Evandro Soares e eu acredito que você esteja vencendo e tomara que você, depois desse vídeo, verifique mais vídeos nesse canal aqui que eu quero sempre influenciar você a vencer. Ah, é claro, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais e com a galera dos grupos ao qual você pertence. Até o próximo vídeo. Tchau.